animado, irmãos. Acabou a moleza. Vamos começar. O tema de hoje, irmãos, repartindo o espólio. Repartindo o espólio. Nós vamos receber a palavra de Deus com muita alegria agora, irmãos, porque a gente entende que a palavra de Deus faz bem a nossa alma, o nosso espírito, revigora a nossa mente, e nós queríamos fazer isso com toda a igreja. Vamos lá no 3, 1, 2, 3. Muito obrigado, Deus, pela tua palavra. Ela é luz e lâmpada para os nossos caminhos. Amém. Queridos, eu estava contando para os meninos, eu vou falar isso de púlpito, porque eu passei por uma experiência interessante ontem. Eu estava num casamento, eu vi um rapaz chorando enquanto eu estava pregando. Eu digo: olha, rapaz, a mensagem do casamento está entrando naquela pessoa que está trabalhando no casamento. Depois eu fui falar com ele, perguntando se ele estava com alguma dor, alguma coisa, para ver o que ele tinha. Não era não. Eu estava com saudade de Davi. Quando eu vi o senhor pregando, eu me lembrei de Davi. Eu era muito amigo de Davi. Eu achei tão bonitinha a manifestação de apreço, de carinho daquele amigo que Davi tinha. Sabe o que isso me revelou, irmãos? Que a gente passa, mas a história daquilo que construímos na terra fica falando ao coração das pessoas. Aí ele me contou alguns testemunhos de coisas que ele vivenciou com Davi. E depois um outro ainda conversou comigo, que disse também era amigo de Davi, no mesmo casamento. Eu achei tão interessante aquilo, muito interessante. Mas vamos à palavra de Deus, irmãos. Ela está em Mateus. Nós estamos em uma sequência, querendo terminar a mensagem de domingo. Domingo nós pregamos que Mateus, ele não construiu uma biografia de Jesus. Pelo menos não era esse o seu compromisso, quando ele expôs algumas realidades no capítulo de número 9. Nós fizemos uma conexão, que o capítulo de número 8 e o de número 9 é na realidade um capítulo só, que quando os impressores da Bíblia Sagrada foram imprimir a Bíblia, dividiram em dois para ficar mais fácil de nós encontrarmos. É por isso que existem capítulos e versículos na Bíblia. Era um livro cursivo, corrido, não era dividido em capítulos e nem em versículos, mas quando começou a ser impresso, dividiram para que a gente ficasse mais antenado onde está o texto e a gente pudesse utilizar da pesquisa e da busca com muito mais facilidade. E nós mostramos que ele fez um dossiê da autoridade de Jesus Cristo. Ele mostrou a nuance expansiva da autoridade de Jesus, como ela funciona em todas as instâncias da vida, que vai, por exemplo, da repreensão da força de uma natureza, quando ele acalma a tempestade, ao poder introspectivo do perdão da alma de alguém que está literalmente sofrendo consequências nas suas vidas espirituais e materiais, porque cometeu um pecado que causou algum dano na sua existência. E de repente Jesus vai lá e diz para aquele moço: perdoados são os teus pecados. E hoje nós vamos dar sequência, irmãos, que nós queremos mostrar para os irmãos que quando ele acaba de construir esse dossiê, ele mostra que toda essa autoridade, ela vira um espólio, e que esse espólio foi repartido com todos aqueles que servem a Jesus Cristo, e que estão aliançados com Ele, através do seu sacrifício na cruz do Calvário. Se você pensava que você não era herdeiro de uma fortuna, você está pensando redondamente enganado. Nós somos herdeiros da maior fortuna que já foi construída nesse mundo. Somos herdeiros da história de Jesus. Ele fez uma história magnífica e nós somos continuadores da sua história. Essa sua história magnífica só pode ser construída porque ele utilizou de ferramentas e poderes espirituais adquiridos na oração, no jejum, na revelação, e nós hoje somos herdeiros desse poder espiritual, desse espírito que revela, desse dínamos que nos impulsiona a fazer coisas extraordinárias, e isso é a nossa maior herança, e nós podemos tomar posse e exercer o nosso direito de herdeiro para nossa construção de vida, e nossa passagem pela terra ficar extremamente interessante, como interessante foi a passagem de Jesus. O texto é simples, irmãos. Eles foram chamados, os discípulos foram chamados para mais perto de Jesus, para um enunciado poderoso. Se Mateus, no capítulo 8 e no capítulo número 9, ele constrói esse
dossiê de como funciona a autoridade espiritual que regula todos os reinos que estão debaixo da terra. Agora ele, chamando os discípulos, ele comunica aos discípulos e diz: a autoridade que o Pai me deu, agora eu compartilho ela com vocês. E a Bíblia diz que, chamando os discípulos, deu-lhes a autoridade que ele tinha. É com base nesse conhecimento e na distribuição desse espólio, aqueles primeiros discípulos e por sequência todos os outros, que nós vamos começar a meditar no texto que nós temos lido, ou pelo menos nas realidades que envolvem esse contexto. Quando a gente fala de divisão de espólio, irmãos, a gente pensa logo de algum patrimônio que alguém deixou para alguém, é ou não é? E eu já vi divisão de espólios bastante problemáticas. Eu vi ela acontecendo, por exemplo, na minha própria família. Eu sou egresso de uma família de usineiros. Eles tinham um patrimônio violento dentro do estado de Alagoas, e de repente brigas, divisões, dissensões, falta de unidade, falta de espiritualidade, falta de temor a Deus, falta de comunhão, gerou uma necessidade da partilha dos bens. Para eles, ou eles vendiam aqueles bens, ou terminavam quebrando de vez e terminavam ficando sem espólio nenhum. Graças a Deus ainda deu espólio para meus avós e meus tios avós viverem muito bem durante o resto da sua vida, mas o final daqueles negócios que eles tiveram foi muito triste, marcado por muito sofrimento, marcado por um espólio dividido às custas de muito choro, de muita lágrima e de muita desconstrução. Mas a verdade é que quando alguém é herdeiro de uma grande fortuna, o herdeiro, ele recebe aquilo sem ter se sacrificado, né, para ter tudo aquilo. É uma notícia boa, né? Você é herdeiro de uma grande fortuna, você não trabalhou para construir aquilo, alguém trabalhou e aí alcançou você. Mas quando nós vamos falar de espólio que Jesus deixou, e deixou muito espólio, irmãos, parece que nós estamos falando de uma coisa intrigante, porque na ótica material, quando você olha como Jesus viveu de forma tão despojada e descentralizada do acúmulo de dinheiros, ele foi um exemplo de líder espiritual, irmãos. Normalmente os líderes espirituais têm uma tendência para descaminhar na área de dinheiro, que é uma coisa latente. O diabo macula trajetórias que começaram de forma espetacular através de dinheiro, porque o dinheiro corrompe o homem, o dinheiro manipula o homem, o dinheiro gera ganância, o dinheiro gera apegos a esse mundo e as coisas materiais que ele pode proporcionar. O dinheiro distrai, o dinheiro desvia. Você acha que com os milagres e os sinais que Jesus fez, ele teria alguma dificuldade de amealhar uma fortuna? Mas nenhuma. Quando ele chamou os seus discípulos a seguirem, ele chegou a dizer que as raposas, elas têm um lugar para repousar a sua cabeça, os pássaros têm o seu ninho, mas ele não tinha onde reclinar a cabeça, irmãos. Isso é a base da construção ministerial de Jesus no tocante à parte financeira. Ele morreu como um indigente, ele não tinha um túmulo para ser sepultado, foi enterrado em um túmulo emprestado. O evangelista Mateus, no capítulo de número 27, versículos 59 e 60, afirma que José de Arimateia, um alto membro do Sinédrio, que servia secretamente a Jesus, por medo de que os líderes judeus descobrissem a sua fé, ele doou do seu próprio túmulo para Jesus. Talvez você diga no começo dessa mensagem: que espólio é esse? Que o camarada não tinha onde nem ser enterrado? Mas foi Deus quem criou esse espólio através do ministério de Jesus Cristo, e Ele fez para ser assim, sabe por quê? Para que existisse identidade na construção que Jesus fez, com o sofrimento de todo aquele que não tem uma estrutura financeira que lhe dê aporte para ter uma condição mais confortável de vida.
Ele viveu como se fosse um pobre, mesmo sendo o dono de todo o ouro, de toda a prata, que nem nesse mundo, como filho de Deus que ele era. E depois Deus nos deu uma oportunidade magnânima, magnífica, poderosa, de ver milagres no seu enterro. Olha só, se o José de Arimateia não tivesse se habilitado para oferecer o seu túmulo, nós não reconheceríamos que dentro do sinédrio tinha gente crente. Você entendeu o que eu estou falando? Irmãos, foi o sinédrio quem condenou Jesus. Aquela turma, aliás, me veio uma coisa na memória agora interessante, irmãos. Parecido com um sinédrio, uma outra autarquia federal brasileira. Deu para rir, não é? Cheia de mentes corrompidas. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus plantou um crente ali, de onde você não espera, brota uma fé em Jesus em lugares inusitados. Deus nunca vai deixar de operar controle, governo sobre o mundo. Isso vai do governo e o controle sobre uma nação ao governo e o controle da minha própria existência. Foi porque ele não tinha um túmulo que nós descobrimos José de Arimateia, membro do sinédrio, homem rico, homem influente. Na hora em que Jesus estava crucificado e o seu corpo estava pregado na cruz, ele oferece o seu próprio túmulo. E túmulos, na estirpe do túmulo de José de Arimateia, custavam uma fortuna, porque a Bíblia diz que o túmulo de Jesus foi esculpido em uma pedra. Imagina o que é você pegar um escopo e uma marreta e entregar para trabalhadores que vão lá vão lá escavar um buraco numa pedra. Hoje, lógico, a gente tem ferramentas pneumáticas que chega lá, rapidinho abriria um buraco, mas naquela época era martelada por martelada, irmãos. Aquilo custava uma fortuna. Era tempo difíceis de você esculpir em pedra. E o túmulo era tão grande que uma pessoa chegava a ficar em pé dentro dele. Mais que isso, você vai ver nos evangelhos também, em Marcos capítulo 15, versículo 43 a 46, que o evangelista enalteceu não só o espírito colaborativo de José, de ter doado o seu túmulo para Jesus, mas a sua coragem, porque ele vai até Pôncio Pilatos vindicar junto a ele o corpo de Jesus para si. Imagina as tensões que não existiam em Israel no dia da crucificação de Jesus. Entregar o corpo de Jesus às mãos de uma pessoa era um ato de confiança e um ato de coragem extrema. Ele podia literalmente ali entender que José de Arimateia estava manifestando fé em Jesus Cristo e podia ter denunciado José de Arimateia. Ele podia ter perdido o cargo no sinédrio e podia ter sido morto. O apóstolo ou o evangelista Marcos faz questão de enaltecer isso. Ele teve coragem de ir a Pôncio Pilatos e pedir o corpo de Jesus que estava pregado na cruz do Calvário. Eu vejo a mão de Deus controlando tudo nisso, irmãos, porque já pensou que cena triste se Jesus tivesse ficado ali pendurado no madeiro, como muitos dos que foram condenados ficavam, para que os abutres viessem com o apodrecimento do corpo, comer pedaços do corpo que estava preso ali? Não, Jesus morreu como um indigente, mas foi enterrado como um nobre. Deus usou José de Arimateia para construir esse cenário final, tão necessário para aquilo que ia acontecer 3 dias depois, irmãos. Sabe qual é o lugar mais visitado do mundo? O túmulo vazio que um dia pôde aportar o corpo inerte e morto de Jesus. Nenhum outro lugar no mundo é mais desejado de ser conhecido, visitado, do que o túmulo de Jesus. Nós temos uma outra revelação portentosa
na construção desse espólio deixado por Jesus Cristo, o espólio da transformação de pessoas. Uns são transformados como José de Arimateia, e a fé brota em lugares os mais inusitados possíveis. Outros convertem e, como leite ninho, instantaneamente já muda de vida. Alguns mais lentinho, vai mudando aos poucos. E nós temos um destes mais lentinho, que quando se apresentou para Jesus, a Bíblia diz que ele foi para conferir a fama de Jesus Cristo. Era um religioso de carteirinha, daquele que tinha práticas disciplinadas todos os dias, de orar, de exercer misericórdia, de viver nas práticas litúrgicas da religião, como se fosse em obediência a um dogma que ele precisava cumprir diariamente. O nome dele era Nicodemos, irmãos, e um dia ele se apresentou a Jesus Cristo, e quando Jesus propôs para ele que religião não iria produzir as mudanças necessárias que eram precisas para que ele tivesse uma autoridade, para que ele pudesse tomar posse de todo o espólio que ele ia deixar, a Bíblia diz que a Bíblia diz que Nicodemos, ele não compreendeu foi nada do que Jesus disse, porque ele disse: vai ser necessário nascer de novo. Daquele encontro, o primeiro de Jesus com Nicodemos, surge o conhecimento de que os meus encontros com Cristo têm que produzir uma nova criatura em mim. Eu tenho que nascer de novo. Foi aquele diálogo de Jesus com Nicodemos que abriu o nosso entendimento para compreendermos como se processa a salvação. Eu venho como eu estava, mas eu nunca vou continuar sendo o que eu fui. Esse processo de mudança de vida que o crente experimenta quando começa a se aproximar de Jesus Cristo, faz parte da construção do espólio de Jesus. Se aproximou dele, fica diferente, meu irmão. Se aproximou dele, começa a sentir no seu coração mudanças de sentimentos, na sua mente, mudanças de pensamentos, começa a ter um controle na sua vida que não tinha antes desse encontro. E sabe o que é que acontece? No sepulcro de Jesus, no túmulo em que José de Arimateia arrumou para Jesus, quando ele vai depositar o corpo inerte de Jesus Cristo ali, sabe quem acompanha a José de Arimateia? O apóstolo João diz isso no capítulo de número 19, nos versículos do 38 ao 42, ele diz que acompanhou José de Arimateia Nicodemos, aquele irmão muito religioso, que vai a Jesus para saber como é que ele pode ter um salvo-conduto, é salvo, e saiu muito triste, porque Jesus disse: mas Nicodemos, sem passar pelo processo de novo nascimento, eu não posso te dar o salvo-conduto de que você é um herdeiro legítimo das construções que eu estou fazendo. Mas agora a gente já vê Nicodemos completamente convertido e entregue, não pelos dogmas da religião, mas por todo o processo elaborativo daquele encontro que Jesus teve com ele. A Bíblia diz que ele leva especiarias para colocar sobre o corpo de Jesus. Irmãos, eu vou quebrar um pouco a construção que eu fiz aqui, para convidar a você a abrir esse livro do Evangelho de João, no capítulo de número 19, João 19, e comigo, rapidamente, nós percebermos a descrição do que aconteceu ali. Irmãos, a cena é a mais espetacular possível, e óbvio, estão nos 4 evangelhos, mas João captura com as lentes da revelação, cenas e nuances que os outros evangelistas não conseguiram captar. Olha o que diz esse texto: depois disso, José de Arimateia, que tinha sido discípulo secreto de Jesus, porque temia os líderes judeus, pediu autorização a Pilatos para tirar o corpo de Jesus da cruz. Quando Pilatos lhe deu permissão, José veio e levou o corpo. Estava com ele Nicodemos. Lembra, aquele crente que não era bem convertido mesmo, agora está convertido, irmãos. Se expõe ao risco de estar com José de Arimateia,
pegando o corpo de Jesus e levando para o túmulo. E na sequência, ele diz que ele tinha ido conversar com Jesus de noite. A Bíblia faz questão caprichosamente de anunciar: é o mesmo Nicodemos que foi de noite para não ir de dia, se esgueirando, se escondendo, com receio de que os religiosos da religião que ele tomava parte identificasse que ele tinha ido ter um encontro com Jesus Cristo. E Nicodemos, irmãos, que era um homem rico, a Bíblia diz isso, ele levou 35 litros de óleo perfumado feito com mirra e aloés. Irmãos, isso era uma fortuna, que ele leva o maior tesouro que ele podia oferecer como última homenagem à existência de Jesus aqui, irmãos. Nicodemos é quem leva 35 litros de óleo perfumado com mirra e aloés, seguindo os costumes judaicos de sepultamento. A Bíblia diz que eles envolveram Jesus em seu corpo com lençóis compridos e linhos, e junto da sua cabeça eles dobraram um lençol para que a sua cabeça repousasse em um túmulo que era novo, que nunca foi usado. Tem algumas informações aqui que são importantes e a gente não vai ter tempo de estar explorando, como por exemplo o valor dos 35 litros daquele perfume caro, quanto custava o lençol de linho que usaram na mortalha de Jesus Cristo. Mas tudo isso nos revela que ele morreu como um indigente, como um pobre, para ter identidade com aqueles que nada têm, mas foi enterrado como um rico, porque todos os materiais empregados no sepultamento de Jesus, do túmulo, à mortalha, aos perfumes, só os homens que tinham muitas posses naquela época tinham direito a isso. Então, sob a ótica bíblica e profética, irmãos, a divisão de bens de Jesus parece nos denunciar que nós não iríamos ter muito espólio, porque o único bem material de fato visível que ele tinha e que foi literalmente espoliado ainda ali na cruz foram as suas roupas. A Bíblia diz que pegaram as suas túnicas e lançaram sorte sobre elas, irmãos. Fizeram um jogo de bingo. Quem que vai ficar com as peças da roupa desse homem? E aliás, isso nos revela uma coisa poderosa. A igreja romana colocou uma fralda em Jesus Cristo, mas a história e os historiadores não dizem isso não. Isso foi uma forma honrosa, já que eles usam a imagem do Cristo pregado na cruz, morto lá, vencido, de não apresentar a Jesus com as suas partes íntimas expostas. Mas a gente sabe que para humilhar Jesus Cristo, enquanto os dois ladrões foram enterrados vestidos, desnudaram o corpo de Jesus para que ele fosse crucificado nu. Era literalmente a execração pública daquele que veio em nome de Deus lançar uma oportunidade de salvação à humanidade. Quando a gente sabe que lançaram sortes sobre as suas roupas, a história está nos avisando, ele morreu nu, e a desonra foi tão grande, irmãos, que fizeram jogo de dadinho para ver quem ficava com o espólio da sua roupa. E irmãos, cá entre nós, tu já pensou se aquilo tivesse sido conservado, quanto que valia hoje a túnica de Jesus? Era de um valor inestimável, e nada disso estava fora do controle de Deus. Sabe por quê? Porque no Salmo de número 22, versículo 18, muitos anos antes, Deus já havia anunciado o que ia acontecer com a roupa de Jesus Cristo, quando no Salmo, Deus nos comunica, dividiram, e é interessante, que o profeta, ou o Salmo profético que anuncia o que iam fazer das roupas de Jesus, anuncia no passado, como se já tivesse acontecido, mostrando que Deus sabe
no passado o que vai acontecer no futuro. Irmãos, isso me dá uma segurança na vida, porque eu sei que Deus está cuidando do meu futuro, porque hoje, no presente, como também no passado, Ele já sabia o que ia acontecer em cada dia da minha vida, e Ele está providenciando tudo para que eu tenha uma vida de qualidade na presença dEle. Olha o que diz o Salmo, irmãos: dividiram entre si as minhas vestes, e essa divisão desse espólio foi feita sob o lançamento de sorte sobre a minha túnica. Irmãos, se você não aplaude um Deus que anuncia o que vai acontecer milhares de anos antes, quando é que você vai aplaudir esse Deus, irmãos? Nada do que estava acontecendo com Jesus ali na cruz aconteceu sem que Deus tivesse conhecimento. E tudo o que Jesus tocou nesse mundo virou ouro, tem um valor inestimável, irmãos. A maioria do espólio material de Jesus e das construções que Ele fez nesse mundo ficou mesmo com Israel. Quanto custaria, por exemplo, um poço para ser aberto hoje? Recentemente eu vi quanto custa um poço para ser aberto aqui, porque por causa de conta de água nós estamos avaliando isso aqui na igreja. Um poço aqui no tabuleiro custa 30 mil para você escavar, 35, e você ainda tem que pagar um outorga anual. Agora deixa eu perguntar uma coisa para você: quanto custaria o poço onde Jesus se encontrou com a mulher samaritana? Você pode comensurar isso na sua mente? Se alguma nação tivesse condição de dizer: nós vamos pegar esse poço aqui em Israel e nós vamos transportá-lo para colocar esse poço aqui, o terreno, a parte interior do terreno, nós vamos colocar na nossa nação. Meu irmão, sabe o que é que iria acontecer? O turismo religioso que acontece com uma das menores nações do mundo, por causa do espólio deixado de Jesus, por Jesus Cristo, e que tornou aquela uma das menores nações do mundo, uma das nações mais ricas do mundo, por causa do espólio material que Jesus deixou. Isso ia custar uma fortuna, porque todos iriam querer ir àquela nação visitar o poço onde Jesus encontrou com a mulher samaritana. Mas o que tem daquele poço que é tão diferente assim? Se eu beber daquela água, existe algum poder sobrenatural naquela água? Não é poder sobrenatural da água, é que ali, naquele local, aconteceu o milagre da transformação de uma vida. Jesus tem um encontro com uma mulher, ele nem era para passar por ali, ele corria risco se fosse pela província dos samaritanos. Os discípulos disseram para ele: nós não vamos, é arriscado. E depois, os samaritanos não merecem atenção nenhuma, é um povo miscigenado, é um povo que não tem uma espiritualidade centrada em Deus. Por que você quer passar por lá? E ele vai, porque tem uma alma agonizando por dentro, sofrendo por dentro, fruto dos seus repetidos insucessos na vida emocional, manipulada por homens, tripudiada por pessoas, seres humanos que usavam a beleza dela para usá-la, sem honrá-la. E Jesus vai ali e dignifica a vida daquela mulher, ressignificando toda a sua história. Ela chega naquele poço para pegar um pouco de água para cozinhar na sua casa, inclusive fora de hora, porque ela não quer o confronto, a discriminação das outras mulheres que iam pegar água muito cedo para as atividades do dia inteiro na sua casa. A Bíblia diz que ela chega de meio-dia, e Jesus sabe, ela vem de meio-dia porque tem vergonha de vir cedo. Jesus chegou de meio-dia naquele poço para ter um encontro com aquela mulher, e aquela mulher se transforma, fruto daquele encontro, na maior evangelista da Bíblia Sagrada, porque a Bíblia diz que toda a Samaria veio conhecer a Jesus Cristo por causa da palavra daquela mulher. Quanto vale o poço onde Jesus teve aquele encontro com aquela mulher? Valor inestimado, porque Jesus passou por ali, porque Jesus alcançou, transformou, salvou ali. Quanto vale o tanque de Betesda? O lugar onde um homem que não tinha mobilidade já repousava há anos, agonizando na sua expectativa frustrada de receber um milagre, mas por ausência de amigos, pelo egoísmo de alguém que queria ir antes dele para receber um favor divino, nunca era o privilegiado pelo milagre que acontecia a cada mover de águas naquele local. Jesus passa
não espera a visitação de anjo, e ele mesmo, tendo misericórdia daquele homem, resolve curar aquele paraplégico. Quanto vale o tanque de Betesda depois daquele milagre que Jesus fez, irmãos? Valor inestimável. Quanto vale o túmulo de Jesus, o túmulo vazio? Nenhum outro lugar é tão capitalizado pelo turismo religioso quanto Israel. São bilhões e bilhões de dólares todos os anos que entram na nação de Israel por causa do espólio que Jesus deixou. Levaram um pedaço do tecido de Jesus, aquele que o José de Arimateia levou com Nicodemos para Turim, na Itália. Dizem ser o santo sudário. Já fizeram testes de carbono e perceberam que o sangue pode mesmo ter sido de Jesus, que está estampado no santo sudário. Inclusive já identificaram que o sangue era A e B. O que tem a ver isso? Tem que a ver que ele era Deus, mas ele também era homem. Houve condição de se identificar o sangue dele. Eu tenho vontade de perguntar para José, quando eu chegar lá nos céus, qual era o tipo sanguíneo que o senhor tinha? Naquela época não tinha esse exame. Então vamos voltar agora a pensar em fazer um exame para a gente fazer a junção para ver se dá A e B, não é? Irmãos, é Deus controlando tudo. Ele era Deus. Por ser Deus era para dizer tipo sanguíneo não identificado, mas era filho legítimo de Maria, era também homem, porque venceu a Satanás e todas as hostes infernais como homem, para nos dar autoridade, que como homens nós podemos vencer também. Vocês estão me saindo melhor que a encomenda, porque vocês não precisaram do meu estímulo para aplaudir o Senhor, e nem para fazer uhul. Irmãos, Israel se tornou uma das maiores potências mundiais por causa do patrimônio e do espólio de Jesus lá, pois em Turim, na Itália, eles também têm um pedaço do espólio de Jesus Cristo. E se você for ver, eles não abrem com frequência o lugar onde está o santo sudário armazenado, porque ele é um dos maiores patrimônios que existe na humanidade. Eles têm receio de que alguém faça algum tipo de estripulia com aquilo vale muito mais do que a Mona Lisa, irmãos. Eu nunca fui no lugar onde está o santo sudário e podia correr o risco muito grande de ir e estar fechado, porque eles abrem muito esporadicamente o lugar para visitação. Mas quando eu fui ver no Louvre, na França, a sala onde está a Mona Lisa, eu passei uma das maiores decepções que eu passei na minha vida. Horas e mais horas e mais horas do meu dia esperando numa fila quase interminável. O Louvre é gigantesco, tem obras para tudo quanto é lado, mas a sala da Mona Lisa, irmãos, aí quando eu cheguei na sala da Mona Lisa, depois de muitas horas esperando, eu olhei um quadrinho desse tamanho pregado na parede, e você não pode chegar nem perto dela. É um patrimônio que não permitem, tem uma corda, você vê de longe aquele quadrinho, como se eu estivesse daqui enxergando a parede lá do fundo do templo. Eu disse, meu Deus, eu esperei tudo isso por tão pouco. Mas sabe o que tem de especial na Mona Lisa, que pouca gente sabe? É o seguinte, ele fez um cálculo matemático, que de qualquer direção que você olhar para a foto, para a pintura de Mona Lisa, ela vai estar olhando para você. Se eu ficar de frente, ela está olhando para mim. Se eu ficar lá, ela está olhando para mim. Se eu ficar lá, também ela vai estar olhando para mim. É esse quadro matemático que faz daquele quadro um quadro tão especial e tão disputado. Levaram para Oviedo, na Espanha, o lenço que dizem ter sido o lenço onde repousou a cabeça de Jesus Cristo. Também eles não abrem em Oviedo a exposição daquele lenço, porque é um patrimônio incalculável da humanidade, irmãos. Por onde Jesus passou, irmãos, deixou uma herança incalculável. O Evangelho de João, inclusive, fala desses dois tecidos no capítulo 20, 6 e 7.
Ele disse que chegou então Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro e viu que no chão havia lençóis, que é o sudário que está em Turim, e o lenço que estava sobre a sua cabeça, o sudário que está em Oviedo, o qual não estava com os lençóis, mas enrolado em um lugar à parte, porque o túmulo, eu vou repetir, irmãos, o túmulo estava vazio. O túmulo estava vazio. O túmulo estava vazio. Aleluia. Irmãos, não é nesse espólio que eu tenho interesse. O que nos interessa é o espólio espiritual, aquele que ele fez questão de repartir com os seus. Quando ele chama os discípulos, e ele diz para os discípulos: olha, a coisa mais preciosa que eu trouxe dos céus, e que o Pai transferiu para mim, foi a autoridade. Com a autoridade do Pai sobre mim, eu regulo todas as esferas da minha vida. Com autoridade eu regulo os meus pensamentos. Irmãos, eles são profundamente indisciplinados. Eles voam por pairagens que nunca deveriam ter ido. Ele tem desejos humanos, frutos e oriundos da semente do pecado que habita dentro de mim, que jamais poderiam ser pensados. Mas com a autoridade de Jesus, todas as vezes que isso acontece, eu chego para o meu pensamento, eu digo: te vi, hein? Você está bem aqui em cima de mim. E eu não te enxerguei com os olhos da carne, porque os olhos da carne enxergam o que está do lado de fora. Eu te enxerguei com os olhos da alma. Tu está pensando em coisas que tu não deve pensar, pois na autoridade de Jesus Cristo eu digo: santifica os teus pensamentos, porque aqui nessa casa você não pensa o que quer pensar, você só pensa o que Deus aprova que você pense, você só deseja o que Deus aprova que você deseje. Meu irmão, depois que você entende que esse espólio que Jesus deixou te põe em um estado de governo de todas as coisas na sua vida, nunca na sua vida você vai ser mais quem você foi. E é interessante que quando Jesus faz a distribuição desse espólio, irmãos, Ele nos dá a comprovação de que Ele morreu na cruz do Calvário, não apenas para nos salvar, mas para nos incluir na sua herança. E que espólio Jesus deixou para nós, irmãos. Quando a sua obra foi consumada, Ele saiu distribuindo tudo isso com os seus. E é interessante que depois dessa distribuição desse espólio, e depois que você entende que tem direito nisso, e que você toma posse, aí você vai sair de uma vida natural para uma vida sobrenatural. Você muda de patamar. Você deixa de ser um crente que se instabiliza com as lutas da vida, para viver no andar de cima, só olhando assim de baixo as coisas que estão acontecendo à sua volta. Deu para você entender o que eu estou falando? Se você entendeu, diga assim: amém. Amém. Irmãos, muda a nossa forma de orar, porque agora eu posso entrar nos santos dos santos com toda a autoridade de filho. Eu nunca, em tempo nenhum, quando cheguei na casa de meu pai, eu tive que perguntar para ele se eu podia entrar na casa dele. É a casa do meu pai, meu irmão. Quando eu quero conversar com ele, eu não ligo para ele: papai, eu posso ir aí agora? Não, eu faço isso com qualquer irmão da igreja, mas com meu pai, eu já chego na porta. E ele tem uma cachorrinha, irmãos, que tem demônio. Meu pai nunca gostou de cachorro, mas na sua maturidade levaram um cachorro para a casa dela, e ela tem demônio. Sabe como eu descobri isso? Ela não gosta de mim. Toda vez que eu chego lá, mas ela fica desgovernada a ponto da Maria, a ponto de papai dar uma ordem: olha, tranca essa cachorra, que quando a gente chega aqui, ela fica irritada. Ela sente a presença de Cristo em mim. É cão nela. Você pensa que isso não acontece não, de um animal ter possessão? Acontece sim, senhor. Ô pastor, e por que você não ora exorcizando o bichinho dela? Eu já tentei, mas quando eu chego perto ela corre.
E eu também me distraindo, envolvido com a presença de meu pai, né? Que isso me chama a atenção. Muda a minha forma de orar, irmãos. Eu já tomo posse da vitória antes que Deus me responda quando eu orei, por causa do espólio de Jesus sobre a minha vida. Muda o horário de acesso ao Pai. Ele só acontecia com o sumo sacerdote uma vez por ano, quando o sumo sacerdote ia lá e entrava no Santo dos Santos. Eu posso ir à casa de meu pai e entrar nos Santos dos Santos toda hora que eu quiser, através da oração, meu irmão. Isso enche o meu coração de alegria, isso enche a minha alma de gozo, isso enche a minha mente de convicção de que a qualquer momento do meu dia eu posso, e se orar vou ser socorrido. Você já pensou o que aconteceu com Jonas? Jonas está fazendo uma oração do ventre da baleia, meu irmão. E o camarada era um crente meio desviado. A Bíblia diz que na hora que ele ora, pedindo ao Pai uma segunda oportunidade, na mesma hora o Pai fala com o peixe, e o peixe já toma um outro rumo, a fim de cuspir Jonas no lugar que fosse seguro. Tu já pensou se o crente não tivesse essa liberdade de acesso a Deus? Se tivesse um horário limitado? Nesse mundo a gente tem horário limitado para tudo. Você marca um médico, só pode vir tal dia, tal horário. Se você vier depois, eu não vai lhe atender. Com Deus, meu irmão, por causa do espólio de Jesus Cristo, eu posso entrar na presença de Deus na hora, e Ele me responde na hora, quando necessário. Já pensou se quando Jonas dispara aquela oração do ventre do peixe, a oração chega na recepção celestial, e o recepcionista diz: seu Jonas, você infelizmente vai ter que orar aqui uma outra hora, porque não dá para você fazer essa oração, ela chegar aqui, porque não está na hora do atendimento do profeta Jonas. Tinha morrido no peixe, porque não dava tempo, irmãos. Você já viu a preciosidade que é você orar, e quando muito necessário, quando em extrema urgência, Deus atender você na hora? Já pensou a distância daqui para o céu e a volta de uma resposta? O Jacó enxergou uma escada que nos conecta com o céu, anjo que sobe, anjo que desce, anjo que leva as nossas orações, anjo que desce com resposta. Como eu me animo com o espólio que Jesus deixou para mim, irmãos. Muda tudo, a fé muda, a forma de pensamento muda, a forma de sentir muda, a autoridade de Deus se manifesta nas nossas vidas. É interessante, irmãos, o que Jesus nos deixou como espólio. É inestimável o valor da sua herança sobre nós. Eu queria, para nós nos encaminharmos para o final, irmãos, pensar em pelo menos 3 faces desse espólio de Jesus Cristo. Rapaz, eu vou orar por esse bicho que desde que o Oséias passou por aqui, ele não funciona direito. O próximo slide. Irmãos, no testamento de Jesus, ele nos deixou um espólio, que eu queria ter aí uns 20 cultos para falar dele, mas eu vou falar de 3, para nós encerrarmos, pela hora dá tempo. Primeiro, o espólio de Jesus Cristo, espiritual e para ser usufruído por você. Se eu fosse você, eu gravava isso nas tábuas do seu coração, porque é direito de herança seu. Você não trabalhou para você usufruir disso, mas Ele deixou isso para você. Paz de espírito. Olha o demônio se manifestando. Está repreendido em nome de Jesus. Irmãos, o legado de paz de espírito. Olha o que Jesus disse em João 14 e 27. Deixo-vos a minha paz. Vamos repetir isso? Deixo-vos a minha paz. Eu não vos la dou. Repitam. Eu não vos la dou como o mundo a dá. Irmãos, a paz que o mundo dá é circunstancial e temporária. Depende de circunstâncias externas e tem um prazo de validade para ser usufruída. Por isso que Jesus, no espólio que Ele nos deixou, Ele diz assim: eu vou deixar uma paz para vocês. Não é um produto, também não é um sentimento, é uma força espiritual, que não é circunstancial, que não é temporária,
Irmãos, isso é um patrimônio que não tem valor e que nós podemos usufruir. O que eu faço com essa paz, irmãos? Essa paz produz repouso à minha alma, mesmo quando ela está envolta em circunstâncias que era para gerar ansiedade, intranquilidade, instabilidade, e de repente, irmãos, visitado pela paz de Cristo, nada do que tem à minha volta causa distúrbios na minha condução emocional e espiritual. Eu sou apaixonado por uma música que quando eu era da Bebleia, e que quando eu ainda sou da Bebleia, porque eu não sei se eu já saí de lá, porque eu saí de lá, mas eu trouxe ela comigo, a gente cantava lá, irmãos, essa paz que invade a minha alma, não é porque tudo me vai bem, não olho as circunstâncias, não e não, irmãos, eu amo o não e não. Pode esse tríplice não ter muito valor para você, mas isso me remonta aos conselhos que a minha mãe me dava. Menino, não. Menino, não. Ô menino, não. É isso. É Deus me dizendo 3 vezes: você é crente, você tem um espólio que é sobrenatural, você não está condicionado ao reino material, você é feito de carne, a sua ligação é com a terra, você teve com umbigo, cordão umbilical no umbigo, você teve ligação com a sua mãe, mas agora você tem um outro cordão umbilical que te conecta com os céus, e olhar para as circunstâncias, para poder crer, porque eu olhei para as circunstâncias e vi que os ventos estão mais favoráveis, não é coisa de crente. Coisa de crente é assim, quanto pior, melhor. E aí o camarada olha para você e diz: parece que é doido, problema para tudo quanto é canto, e ele cantando lá, não olha as circunstâncias, não, eu olho o seu amor, seu grande amor. Está louco? De onde vem isso, irmãos? Da paz que invade a minha alma. Existe um compositor de uma música só, pelo menos eu só conheço uma música só dele, chama Horatio Spafford. Ele compôs essa música, irmãos, é bem novinha ela, em 1873. Disse que ele havia perdido seus 4 filhos em um naufrágio de navio, e aí no meio dessa dor, envolvido com ela, ele pega o mesmo caminho do navio que vai para a excursão que os seus filhos estavam indo para a Europa, em busca de um contato com sua esposa que tinha ficado lá na Europa, porque conseguiu sobreviver. E quando ele passa no local da morte dos seus 4 filhos, o Espírito Santo lhe inspira, ele escreve uma música chamada Sou Feliz com Jesus. Outra música muito especial. O bojo dessa canção, irmãos, revela que Jesus está presente com a sua paz no meu coração, com a sua autoridade que tem domínio e governo sobre todas as emoções internas, mesmo quando a dor me visita. Visitado por muita dor, mas em paz de espírito. Como sacerdote, eu já fui visitar muitas pessoas em estado de agonia extrema, e eu me preparei em jejum, oração e lendo a palavra para levar uma palavra de ânimo, e eu fui visitado por aquela pessoa, porque eu pensei que ia encontrar uma pessoa dobrada, quebrada pelo sofrimento, e de repente eu encontro uma pessoa inundada da paz de Cristo. Porque isso acontece, irmãos, por causa do espólio. Nós temos direito à paz que excede todo o entendimento.
é transcendente. Você não consegue entender a paz que Ele nos deu. Mas Jesus nos deu também, irmãos, da sua autoridade. O texto básico de hoje nos mostra isso. E a autoridade delegada por Jesus aos seus discípulos, irmãos, que está em Mateus capítulo 10, versículos 1 em diante, e o Lucas 10 também, no versículo 19 em diante, não é uma sugestão de influência, mas uma procuração espiritual de pleno direito. Eu posso exercer. Aliás, deixa eu voltar. Você sabe o que é uma procuração espiritual de pleno direito? Algumas vezes, alguns advogados, na história da minha construção de vida, já chegaram para mim e me pediram: assine aqui essa procuração. Todas as vezes que eu tive que assinar uma procuração de pleno direito, eu tive que estudar primeiro a história do advogado. Porque quando você assina uma procuração de pleno direito, você está dando a ele o direito de fazer o que fizesse e o que desejasse por você. Ele assina tudo por você, ele recebe tudo por você, ele acerta tudo por você. Você não precisa estar lá, você não precisa assinar, você nomeou um representante de forma irrestrita, com totais poderes. E o que eu estou dizendo é exatamente isso. Quando Jesus nos deu essa autoridade, irmãos, Ele nos deu com plenos poderes. Eu posso usar a autoridade de Jesus para qualquer esfera da minha vida. Por isso o inferno, irmãos, estremece com esse espólio de Jesus. Ele sabe que quando nós vamos em ação pelo nome de Jesus Cristo, irmãos, as coisas ficam bem difíceis para ele. E ele pôde contemplar essa transferência já na primeira leva de discípulos. Eu queria isolar duas cenas apenas, deixa eu ver se dá tempo, duas cenas apenas, ainda tem alguns minutinhos, duas cenas apenas, com algumas verdades dessas cenas, que mostram que depois que Jesus transferiu essa autoridade sobre ele, as coisas ficaram muito diferentes na vida dos discípulos. Eu queria usar primeiro o texto de Mateus, aliás, o texto de Atos dos Apóstolos 16, do 16 ao 18. O apóstolo Paulo estava pregando em Filipos, e se lhes apresentou uma mulher que era endemoniada, e era uma escrava espiritual. A Bíblia diz que ela adivinhava a vida das pessoas que iam até ela, e tinha senhores que tinham comprado ela como uma escrava, mas a preço de ouro, porque a cada adivinhação ela recebia um valor que era assim, sem limites. Ainda hoje as pessoas fazem isso, pagam para saber o que vai vir no dia de amanhã. Não pense que isso não gera comércio, não, gera comércio milionário. Tem pessoas desviadas do evangelho por causa disso, porque começaram a ser usadas por Deus em profecia, e daqui a pouco começaram a receber e aceitar alguma recompensa de alguém para quem profetizou. Aliás, quando eu era adolescente, tinha um senhor porto-riquenho que tinha propaganda todo dia na televisão, que ele aparecia adivinhando o futuro das pessoas. Ele vivia nos Estados Unidos, mas ele era porto-riquenho, e eu olhava para ele, eu não sabia se ele era homem, se ele era mulher, se ele era androide, se ele era... não sabia. Liga tchá. Se você tiver uma dúvida com relação ao seu futuro, liga tchá. Irmãos, Paulo foi perseguido por aquela mulher que tinha um espírito imundo nela durante dias. Era o demônio querendo distrair Paulo, e o pior, ela falava a verdade: sigam a esses homens, são verdadeiros homens de Deus. Mas olha só o que aconteceu. A Bíblia diz que o Espírito Santo, autoridade, irmãos, revelou a Paulo que aquele conselho que ela estava dando era só uma ferramenta de indução ao erro, porque quem estava falando era o próprio demônio, para que Paulo não descobrisse que aquela mulher era possuída por uma entidade espiritual. E por causa da autoridade de Jesus, irmãos, Paulo descobriu que aquela mulher tinha um espírito maligno, e teve a paciência de demorar a hora certa, mas na hora certa ele olhou para a menina e disse assim: está expulso dela, em nome de Jesus. Esse nome que você foi autorizado a usar em circunstâncias difíceis, para estabilizar o inestabilizável pelo plano humano, é o nome mais poderoso que existe debaixo da terra, irmãos. Usou o nome de Jesus Cristo, todas as potestades do mal se encurvam sobre ele.
A Bíblia diz que depois que Paulo exorcizou aquela menina, nunca mais ela adivinhou. Eita prejuízo para os donos dela, comprou por uma fortuna e agora não valia mais nada. Irmãos, Pedro estava indo para o templo, quando ele encontrou um homem pedindo dinheiro. A expectativa dele era por uma oferta, uma esmola. Mas a autoridade espiritual de Pedro, irmão, se revelou e se manifestou naquela hora. Um crente comum ia dizer: ô meu filho, infelizmente eu não tenho dinheiro, mas deixa eu orar por você, para que Deus possa usar uma outra pessoa mais abonada que eu para te dar uma esmola. Ele não fez isso não. Cheio da unção, cheio da autoridade de Deus, de posse do espólio que Jesus olhou para ele e o deu, olhando para ele o deu. Ele olha para aquele homem enfermo e ele diz: olha, eu não tenho o que te dar, mas eu tenho uma coisa, eu carrego sobre mim o poder de um nome, que quando se manifesta todo espírito de enfermidade sai, em nome de Jesus Cristo. Irmãos, preste atenção nisso, é significativo. Vou falar de duas coisas que você precisa ter percepção. A primeira coisa é que esse homem estava fora do templo, à porta do templo. A religião dizia que toda manifestação da glória de Deus acontecia no Santo dos Santos, no lugar santíssimo. Agora o poder e a ação de Deus ia ser manifestado do lado de fora do templo, não estava nem no átrio externo, estava fora do templo. E Pedro disse para aquele homem: levante-se e ande. Já vai estendendo a mão. Pedro não espera a resposta do milagre acontecer, já vai estendendo a mão, fora do templo. Deus conta uma história naquele milagre, a história de que a sua glória não tem lugar para se manifestar. Não é mais no Santo dos Santos, é toda hora em que você proclamar com a sua boca o nome de Jesus Cristo, a glória de Deus se manifesta ali. E agora eu vou induzir vocês: se vocês podem trazer a glória de Deus em todas as circunstâncias instáveis que você se deparar na sua vida, por que não usar o nome de Jesus Cristo? Vamos aplaudir a Ele que nos deu essa autoridade, irmãos. Está fora do lugar, em nome de Jesus Cristo, vai voltar para o lugar. A Bíblia não diz que Pedro ficou esperando o estalar de ossos e os músculos da perna crescer. Ele já estende a mão e diz: venha. E a Bíblia diz que o homem se levantou e andou, irmãos. Oh, glória a Deus. Terceiro e último espólio, irmãos. Jesus preparou o coração dos discípulos para a sua partida, e ele disse que era muito necessário ele ir embora, porque estava conectado com a profecia que Deus havia entregue a ele: olha, quando você cessar o seu ministério lá, que você vier de volta para casa, eu vou enviar o outro Consolador. Irmãos, essa herança, esse espólio de Jesus Cristo, modificou a nossa história. Antes disso, toda a conexão do homem com Deus acontecia através de elementos externos, mas agora o Espírito Santo veio e ele habita dentro de nós. Antigamente o homem buscava um poder que era sobrenatural, que vinha de fora para dentro. Hoje nós estamos conectados com Deus, o Espírito Santo habita dentro de nós, nós buscamos um poder de Deus que vem de dentro para fora. Antes o homem se conectava com Deus, esperava um poder sobrenatural que vinha de longe e o alcançava. Hoje nós nos conectamos com Deus, nós buscamos um poder sobrenatural, uma autoridade divina, de um poder que está dentro de mim e se manifesta imediatamente ante a minha necessidade. Convém que eu vá, porque se eu não for, o outro Consolador não virá. Irmão, crente chorando: você não sabe o que eu estou passando. Sai sim, meu irmão, você ofuscou a presença do Espírito Santo que está dentro de você, porque se você tivesse, mesmo que as circunstâncias fossem muito difíceis, você estava dando a glória. Prenderam os discípulos por estar pregando o Evangelho, irmãos. Eles não ficaram depressivos na prisão, não, ficaram cantando no Espírito Santo, adorando a Deus. Glória a Deus, que nós estamos sofrendo também. Irmãos, nós estamos vendo os dias finais da igreja na terra. Se prepare, porque vai haver pressão, isso vai virar uma chaleira. O diabo vem pressionando muito inteligentemente e muito lentamente a igreja,
e já dizimou parte da igreja no mundo, irmãos, através de um assédio brando, através de um assédio inteligente. Mas nós precisamos ser resistentes até o dia final, e vai ser cheio do poder de Deus, irmãos. Parábola das 10 virgens: quem tiver azeite, quem tiver fogo, quem tiver reserva de unção, vai esperar no lugar correto, da forma correta, na posição correta, para que quando Jesus vier, ele possa ser achado no lugar, irmãos. A presença de Deus sempre esteve limitada a uma visitação, mas agora não mais. O Espírito habita dentro de nós, é capacitação sobrenatural toda hora, irmãos. O Espírito Santo é a garantia de que o céu não apenas nos observa, mas que os céus habita dentro de nós, e que potencializa todos os nossos pensamentos, ações e direções do coração. Antes o homem precisava de um anúncio de Deus para saber a direção. Hoje o Espírito Santo é o caminho de Deus dentro de mim. Ele diz: vá por aqui, vá por ali, você não pode falar isso, não diz isso, se manifeste dessa maneira, se apresente dessa forma. Por quê? Porque Ele está dentro de mim, me guiando, irmãos. Então Jesus não conquistou apenas a salvação na cruz, mas o espólio da sua herança na cruz resulta em uma vida completamente sobrenatural sobre nós. Michel Louvor pode vir aqui à frente. E como conclusão de tudo, eu posso lhe dizer que esse espólio não me tirou do mundo, mas trouxe o céu para bem perto de mim. Melhor dizendo, esse espólio de Jesus não me tirou da terra, mas trouxe o céu para habitar dentro de mim. Se você entendeu, dê uma salva de palmas a Jesus. Eu vou ali, mas volto já. Vamos adorar o nosso Deus. Fique de pé, porque o diafragma se expande e você pode adorar com muito mais liberdade. Agora preste bem atenção, eu vou ajudar o Tiago nessa hora, que o Tiago está muito ungido hoje, está muito usado por Deus. Hinos belíssimos ele cantou aqui nessa noite. Eu não estou pedindo a você para se levantar, para você ficar mudo, nem surdo. Eu estou pedindo para você ouvir e você cantar a letra que nós vamos cantar. Faça isso como se fosse uma ministração. Você está ministrando a sua própria alma e nós vamos formar um grande coral. Eu creio muito, irmãos, que na hora em que nós cantamos para Deus, a manifestação do poder de Deus se revela entre nós. Creia nisso. Vamos visitar o sobrenatural através dessa canção agora. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Bendito é o Senhor, sobre o trono estás. Ele é soberano, soberano Criador. Vou sempre te adorar. Levanta as tuas mãos agora.
agora. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu. Ressuscitou, pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Levanta tua voz e digno é Senhor, sobre o trono estás, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Muito obrigado, Jesus. Eu queria convidar alguém que queira entregar a sua vida nas mãos de Deus, porque para fazer parte dessa herança, ou para tomar posse dessa herança, você precisa se tornar um filho de Deus. Esse é o primeiro passo que você dá. E se você está aqui nessa igreja, nessa noite, ou está nos assistindo pela internet, e você quer entregar a sua vida aos controles e à direção de Deus, eu queria convidar você para vir aqui à frente. Eu quero orar por você. E eu sei, sempre tem em nossos cultos alguém que precisa de uma vida e de um coração completamente submisso à vontade de Deus, para que Deus possa operar os seus favores acessórios, né? Aquilo que a nossa herança nos dá direito de usar. Eu vou insistir com você pela última vez. Se você tem desejo no seu coração de viver uma vida muito mais abundante do que aquela que você tem vivido até hoje, existe um caminho para isso. E o caminho é você fazer uma aliança com Deus. Se você está distante de Deus, um dia você já esteve ligado a Deus, mais próximo de Deus, mas agora, né, as lutas, os descaminhos te levaram para distante de Deus. Se você quer hoje, nessa noite, entregar a sua vida a Deus, vem cá, eu quero orar por você. Ou então, no lugar onde você estiver, manifeste o sinal da sua aceitação, você levantando a sua mão, para que eu possa identificar você daqui. Há alguém aqui nessa noite que queira entregar a sua vida nas mãos de Deus? Olha, nós temos um jovem aqui. Vem cá, querido. Que bênção. Que Deus te abençoe nessa decisão que você está tomando. Como é seu nome? Sávio. Vamos orar pelo Sávio, irmãos. Mas pode ser que existam outros sábios aqui na igreja. E por isso eu quero insistir. Nós temos uma outra. O pai, que bênção. Está surpreso, papai? Está surpreso? Amém. Você é crente? Amém. Orava por essa decisão. No ditado do mundo a gente diz: vem cá, querido, traz ela aqui também. Vem cá. Olha que bênção. Seja bem-vinda, querida, em nome de Jesus. No ditado do mundo a gente diz que filho de peixe, peixinho é.
mas filho de crente, crentinho não é. A gente tem que tomar uma posição diante de Deus, porque a decisão é pessoal. Então, sábio, esse dia para você é o dia mais significativo da sua vida, porque é o dia que você resolveu tomar essa decisão. Esse dia também é o dia mais significativo da vida da senhora, e certamente que isso fará uma diferença muito grande na vida de vocês. Quem mais quer entregar a sua vida a Jesus? Tem mais alguém? Eu quero orar. Em não havendo mais ninguém, levante assim a sua mão na direção do altar. Paizinho querido, nessa hora nós queríamos te agradecer, porque foi para isso que o teu filho veio, para estabelecer a nossa liberdade e a nossa libertação através do seu sacrifício na cruz. Mas há muito mais do que isso reservado para nós, Senhor, e por isso nós oramos para que esses dois que estão vindo aqui à frente entregar as suas vidas em tuas mãos, possam usufruir não apenas da bênção da salvação, mas possam também tomar parte em todo o espólio da herança que você deixou, Senhor. Que sejam plenos da sua presença, que sejam cheios do teu Espírito Santo e da sua palavra, que possam de forma poderosa desfrutar de uma paz que excede todo o entendimento, que possam de uma forma sobrenatural usufruir da autoridade que Jesus nos transmitiu, e também que possam serem alimentados, direcionados pelo Espírito Santo, que é uma outra herança que Jesus nos outorgou e nos deixou. Que sejam plenos da presença de Deus, é a nossa oração sobre eles, em nome de Jesus Cristo, amém. Os meninos vão lhe levar ali à direita, sigam eles, mas eu quero orar pela igreja que não veio, né? Se você quer viver em um nível de sobrenaturalidade muito maior do que o que você viveu até os dias de hoje, eu tenho uma boa notícia para você: há herança esperando por você. É só você se qualificar. Podem ir. A herança esperando por vocês. É interessante, porque de posse da consciência de que eu tenho direito de herança, irmãos, por que eu não vou tomar posse? Eu tenho que me qualificar para tomar posse. Então hoje, ainda hoje, pense nas diversas formas que Jesus nos outorgou direitos, e que esse direito possa ser vivido plenamente na sua vida. Nós profetizamos que isso vai ser assim sobre você, em nome de Jesus. Levante assim a sua mão na direção do altar. Pai querido, muito obrigado, Senhor, pelo espólio riquíssimo que Jesus deixou na sua passagem por aqui. Espólio material. Muitos países têm sido beneficiados, Senhor, pela sua passagem por aqui, e até os dias de hoje a própria história se beneficiou da passagem de Jesus Cristo. Escritores até hoje vivem dos livros que escrevem, inspirados na vida de Jesus. A tua igreja, que foi alicerçada sobre esse fundamento, a paz que excede todo o entendimento, a autoridade, o Espírito Santo que habita em nós, todas as circunstâncias que favoravelmente nós fomos abençoados pela passagem de Jesus por aqui, nos enche de gratidão por você. Muito obrigado, Jesus, pelo que você fez. Nós tomamos posse de toda a herança, nos faz mais úteis ao reino nesse tempo, ainda mais agora que sabemos os direitos que nós temos. Nós oramos assim em nome de Jesus, amém. Olhe para quem está do seu lado, levante assim a sua mão na direção dele e diga assim: você pode muito mais do que você tem usufruído. Você é rico em herança, hein? Você é herdeiro de Jesus. Agora diga para ele com toda a autoridade do mundo. Lembra? A autoridade de Jesus já foi nos outorgada. Com autoridade, diga para ele: tome posse e deixe Deus te usar na terra. Amém. Temos todos uma semana repleta das visitações de Deus. Deus te abençoe no retorno para sua casa. Te dê uma noite tranquila de paz.